vocês a segunda semana do PET volume 2 do segundo ano do ensino médio. Então, o primeiro exercício, o gás de cozinha é formado principalmente pelo gás butano e propano. A reação que ocorre no queimador do fogão é a combustão desses gases. A equação a seguir representa a combustão do butano. Determine a massa de água que pode ser obtida a partir da mistura de 11,6 gramas de butano com 50 gramas de oxigênio. Então ele deu a reação, então a gente vai utilizar aqui a estequiometria. A primeira coisa é analisar, ver se a fórmula, a equação química, ela está balanceada. Então a gente observa aqui que essa equação química ela está balanceada. E aí no exercício ele fala, para deixar o raciocínio expresso em forma de cálculo. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é descobrir quantas gramas tem, por exemplo, aqui o butano, quantas gramas que eu vou ter aqui no oxigênio, no gás carbônico e na água. Então a gente vai utilizar esses valores aqui. Lembrando que o carbono aqui a gente tem, por exemplo, do butano C4H10, só que eu tenho 2 mol de butano. Então a gente vai pegar aqui e multiplicar por 2. Tá? Então, por exemplo, vamos achar aqui qual que é a massa de butano no reagente, e depois a massa de oxigênio, e depois no produto a massa de gás carbônico e de água, para a gente começar a fazer os cálculos. Então o primeiro passo, a gente vai ter que calcular aqui qual que é essa massa aqui. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o carbono. O carbono aqui, 2 vezes 4 dá 8. Então o carbono eu vou ter 8. E o hidrogênio eu vou ter 2 vezes 10, eu vou ter 20. Então o hidrogênio aqui no butano eu vou ter 20 átomos. Aí a gente vai olhar na tabela periódica, A massa do carbono é 12, então vai ficar aqui 12 vezes 8, porque eu tenho 8 carbono, 2 vezes 4, 8. E a massa do hidrogênio é 1. Como eu tenho 20 hidrogênio, então eu vou multiplicar por 20 aqui. Então 12 vezes 8, a gente vai obter aqui 96. Aqui agora da água, 1 vezes 20, a gente vai obter 20. Somando esses dois valores aqui, a gente vai obter aqui 116 gramas. Então, aqui no reagente a gente tem 116 gramas de butano, que está reagindo com uma quantidade aqui de oxigênio, que vai produzir gás carbônico e água. Então, essa reação aqui é uma reação completa. A reação completa ela libera gás carbônico e vapor d'água. Agora, vamos calcular agora a massa de oxigênio que mostra nessa fórmula aqui. Então, o oxigênio, a gente vai obter aqui 13 vezes 2, eu vou obter 26 aqui. Então, eu vou ter 26 oxigênio. E cada oxigênio, olhando na tabela periódica, ele vai ter a massa de 16. Então, vai ficar 16 vezes 26, que vai dar igual a 416 gramas. Então, a gente já achou aqui do oxigênio. Agora, vamos calcular aqui do gás carbônico. Então, o gás carbônico, que é um átomo de carbono e outro aqui de oxigênio. Só que aqui eu tenho um átomo aqui. Só que aqui à esquerda eu tenho 8. Então, 8 vezes 1 vai dar 8. Então, eu tenho 8 moléculas de carbono, 8 átomos de carbono. E aqui eu tenho 8 vezes 2, 16 oxigênio. Então, aqui a gente vai multiplicar por 16. O carbono é 12. Então vai ficar 12, olhando na tabela periódica, a massa dele é 12 vezes 8, pela quantidade que a gente tem. O oxigênio, ele equivale a 16, e eu tenho 16 também. Então vai ficar 16 vezes 16. Agora a gente vai multiplicar aqui. Então 12 vezes 8, a gente vai obter 96. Então aqui eu vou obter 96. E 16 vezes 16, a gente vai obter aqui 256 gramas. Aqui gramas também. Então, aqui é do gás carbônico. Agora a gente vai achar a molécula de água. Então, a água eu vou ter H 10 vezes 2 vai dar 20. Então, eu vou ter 20 moléculas de hidrogênio. 10 vezes 1, 10 moléculas de oxigênio. Então, aqui a gente vai obter 10 moléculas de oxigênio. O mesmo procedimento. Então a gente vai pegar aqui e fazer o mesmo procedimento aqui. O hidrogênio ele vale 1 vezes 20. A gente vai obter 20 gramas aqui. E aqui o oxigênio
ele vale 16. 16 vezes 10, a gente vai obter aqui 160. Somando aqui, a gente vai obter um valor total aqui de 180 gramas. Então a gente já descobriu a quantidade aqui em massas, né, que vai reagir. Então a gente tem aqui a quantidade. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar mais embaixo aqui para a gente resolver, né, ela aqui embaixo. Então a gente vai ter aqui, ó, butano. Vamos escrever aqui, ó. Eu vou ter aqui butano, né, que é a reação aqui, ó, C4H10 é o butano, que vai reagir, né? Então aqui a gente tem o reagente, o oxigênio. Então vamos colocar aqui, ó, o oxigênio. Então eu tenho butano reagindo com oxigênio. O oxigênio ele é meu comburente, né? Ele que vai alimentar a combustão, que vai produzir o gás carbônico. Então vamos colocar aqui a produção aqui de gás carbônico. Gás carbônico mais a água. Então na minha reação lá eu vou ter a água. Vamos escrever água aqui, não vamos utilizar a fórmula não, para a gente entender aqui melhor. Então aqui eu vou ter a água. Então a minha reação é essa daqui, ó, butano mais oxigênio, que vai produzir gás carbônico e água. Qual que é a minha relação aqui que a gente tem aqui, ó, do exercício aqui, ó? Então a gente descobriu aqui que essa equação balanceada, ela vai produzir, por exemplo, aqui, ó, 116. Se eu tiver 116 gramas, né, de butano, eu vou precisar de 416 gramas de oxigênio e vai me produzir, né? Aqui eu vou ter que somar esses dois valores aqui. A gente esqueceu de somar aqui quanto que dá, né, do gás carbônico aqui, ó. Então o gás carbônico, a gente somando aqui 96 com 256, a gente vai obter 352, né? Tem que colocar aí. Então de gás carbônico aqui eu tenho 352 gramas e de água a gente vai obter 180 gramas. Então essa daqui é a minha reação. A minha reação é essa. No exercício, ele quer saber aqui, ó, a equação a seguir, né, ele representa a combustão do butano. É aqui que ele pergunta, ó, determine a massa de água que pode ser obtida a partir de 11,6 gramas de butano. Então determine a massa de água. Então a gente vai pegar aqui, ó, a equação, né, balanceada, e a gente vai descobrir a quantidade de massa. Então ele quer saber qual que é, né, a massa de água. Então a gente vai jogar numa regrinha de 3. Então a gente tem aqui, ó, de um lado a gente vai ter aqui, ó, o butano. Então vamos colocar aqui, ó, de um lado eu tenho o butano, do outro lado a gente vai ter a água. Qual que é a relação que eu tenho aqui, ó? Que 116 gramas de butano, né, ele reage com 180 de água. Então aqui a gente vai colocar, ó, 180 de água. Aí o que o exercício está pedindo aí? 11,6 de butano. Então ele pergunta aqui, ó, determine a massa de água. Então o X é na água. É obtida a partir da mistura de 11,6, não é 116, 11,6 gramas de butano. Então qual é a massa de água, né? Então o X aqui, ele vai na água, ó. Qual é a massa de água? Quando você queima, por exemplo, aqui, ó, 11,6 gramas de butano, que é o que o enunciado falou. Então, quando a gente queima aqui 11,6 gramas, qual que é a massa de água? X. Aí a gente vai multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar 11,6 vezes 180, a gente vai obter 2088, que é igual a 116x. 116 vezes x vai ficar 116x. Todo número que multiplica pela letra cai dividindo. X que é igual a 2088 dividido por 116. Então a gente vai chegar aqui em 18 gramas, que é, né, a resposta aí desse exercício. Então aqui a gente já calculou qual que é, né, a massa de água quando você queima 11,6 gramas de butano. Então você vai obter 18 gramas de água. E aí também, além disso, ele pergunta aqui, né, com 50 gramas de oxigênio. E ele está perguntando aqui, ó, descubra, né, qual é a substância, é o reagente limitante. Então, qual dessa substância aqui que vai ser, né, o meu reagente limitante? Como que a gente vai achar agora
esse reagente limitante? Então a gente tem dois tipos, né, de reagente. A gente tem o reagente em excesso, né, aquele que está em excesso na estequiometria, aquele, né, que você tem mais do que você precisa. E o agente limitante, o reagente limitante, né, é aquele, né, que quando ele acaba, a reação para. Então ele é essencial na reação. Então o reagente limitante ele é isso. Quando ele vai acabar, a reação ela vai parar. Não vai reagir mais. Então como que a gente vai achar esse reagente limitante? Então primeiro aqui agora, vamos fazer uma outra continha. Vamos apagar essa daqui, né, para a gente achar esse reagente limitante. Quem que é esse reagente limitante? Então vamos apagar aqui. Então agora a gente vai achar, né, esse reagente limitante. Então a gente vai ter aqui agora, por exemplo, butano. Vamos fazer uma outra regrinha de 3 aqui. Então eu tenho aqui, ó, butano, né? E do outro lado aqui a gente vai ter o oxigênio. Então, ó, butano e oxigênio. Então eu tenho butano e oxigênio. Qual que é a minha relação aqui estequiométrica? Qual que é a minha certeza? Eu sei que 116 gramas, né, de butano vai reagir com 416 gramas de oxigênio. Por que que eu utilizei o oxigênio? Porque aqui no enunciado do exercício, ó, mais embaixo aqui, né, ele fala aqui, ó, que nessa reação, que colocou 11,6 gramas de butano, foi acrescentado também 50 gramas de oxigênio. Então eu tenho que saber quanto que eu vou precisar, né, com 50 gramas de oxigênio, quanto de butano que eu queimo, que a gente queima. Então por isso que eu coloquei aqui butano e oxigênio. Né? Então aqui, ó, embaixo do oxigênio eu vou colocar o que? Os 50. Se eu tiver 50 gramas de oxigênio, qual é a quantidade de butano que eu preciso? Butano aqui que precisa para a gente... quando você utiliza 50 gramas de oxigênio. Então vai ficar 116 vezes 50. A gente vai obter aqui 5.800, né, que é igual a 416 vezes o x, vai ficar 416x. X que é igual a 5.800 dividido por 416. Então a gente vai chegar aqui, ó, em 13. O resultado aqui vai ser 13,94 gramas. Então, o que a gente tem aqui, ó? Se você tiver 50 gramas de metano, né? Não, se você tiver 50 gramas de oxigênio, com 50 gramas de oxigênio a gente consegue queimar 13,94 gramas, né, de butano. Então, esse reagente aqui, que é o oxigênio, ele está em excesso. Então, a gente pode colocar aqui, ó, aqui ele não perguntou, né? Ele só está perguntando aqui quem que é o reagente limitante, quem que é o reagente que está em excesso. Então no caso aqui, ó, ele não perguntou quem está em excesso, né? Desculpa, ele perguntou quem é o reagente limitante. Então, o reagente limitante, a gente já percebe aqui que vai ser o butano, né? Porque eu tenho menos aqui, eu só tenho... Na verdade, aqui no exercício, ó, ele deu aqui que tem 11,6. Então, quando ele acaba, a reação para. Então, eu tenho 11,6. E com essa quantidade de oxigênio, entendeu? 50 gramas de oxigênio, eu consigo queimar 13,94, quase 14 gramas de butano. Né? Então, esse reagente aqui, ó, a gente vai circular ele aqui. Esse reagente aqui, ele está em excesso, né? Então, se vocês quiserem escrever aí, ou no exercício não perguntou, mas esse oxigênio, ele vai estar aqui, ó, em excesso. Então, você pode escrever aí que ele está em excesso. Já o butano, ele que vai ser o meu reagente limitante. Por quê? Com 50 gramas, né, de oxigênio, eu consigo queimar essa quantidade aqui, ó, quase 14. E eu só tenho, né, 11,6. Então, o reagente limitante é o butano. Aí vocês podem estar escrevendo aí que o reagente, né, limitante é esse butano aí. Então, esse daqui que é o reagente limitante. Já no segundo exercício agora, um creme dental encontra-se um teor de flúor
de 5,7 miligrama desse elemento por grama de dentifrício. O flúor, massa molar 19 gramas por mol, adicionado está contido no composto monofluorfosfato de sódio, que é o Na2PO4F, massa molar 144 gramas por mol. A quantidade, né, desse composto utilizada na preparação de 200 gramas de creme dental é de... Então ele quer saber qual é a quantidade, né, de flúor que está, né, nesse composto aqui, ao preparar 200 gramas dessa substância. Então a gente tem aqui 5,7 miligrama, né, desse elemento. Então na verdade a gente vai ter essa quantidade aqui, 0,0057 gramas. Então se eu pegar aqui e fazer uma multiplicação por 200 aqui, que é a quantidade, né, que ele está pedindo, a gente vai chegar aqui numa quantidade de 1,14 gramas, né, de flúor. Então a gente vai chegar nessa quantidade aqui de flúor, que vai ter 200 gramas. Agora, 1 mol, então a gente tem aqui que 1 mol, né, desse composto, que é o Na, que é esse composto aí com nome bem esquisito aí, né, monofluorfosfato de sódio. Então a gente tem aqui 1 mol de Na2PO3F. A gente vai ter aqui, né, 1 mol dele, eu vou ter também 1 mol de flúor aqui. Então a gente vai ter 1 mol de flúor. Então vamos escrever aqui, eu vou ter 1 mol, né, de flúor, de átomos de flúor aqui. E eu vou ter também 1 mol dessas outras substâncias aqui. 1 mol de flúor, eu tenho que achar qual que é, né, a quantidade que a gente vai ter de flúor nesse composto aqui. Então a gente vai jogar uma regrinha de 3, 1 mol. Então vamos colocar aqui 1 mol, por exemplo, de flúor. Aqui eu vou ter flúor e aqui eu vou ter gramas, né? Vamos montar a nossa regrinha aqui. Então 1 mol de flúor, quantas gramas que eu vou ter? Né? 1 mol de flúor, quantas gramas que a gente vai ter aqui? Então 1 mol, 19 gramas, foi o que o enunciado deu aqui. Então 1 mol de flúor eu vou ter 19 gramas, né, de flúor. Então 1 mol de flúor, 19 gramas. E essa quantidade aqui, que é 1,14 gramas, quantos mol que eu vou ter? Aqui, X. Então desse lado aqui é 1 mol de flúor, né? E aqui, se eu tiver 1,14 gramas, quantos mol que a gente vai ter? X. Então a gente vai multiplicar cruzado aqui agora. Então vai ficar 1 vezes 1,14, a gente vai obter 1,14, que é igual a 19x. X que é igual a 1,14 dividido por 19. Então a gente vai obter aqui, uma massa, né, de flúor em mol, 0,06 mol. Então eu vou obter isso aqui, mol de flúor. Então a gente vai obter essa quantidade aqui de mol de flúor. Agora, para finalizar, a gente vai ter que calcular essa quantidade aqui, né, em mols de flúor para gramas, para a gente saber quanto que vai ter nesse composto aqui, né? Então, uma outra regrinha de 3. Então, vamos fazer ela mais embaixo aqui agora. Então, a gente vai obter aqui, né, 1 mol, vamos colocar aqui, 1 mol de N2PO3F. Quantas gramas que a gente tem aqui? No enunciado ele falou que é, né, 144. Então a massa molar desse composto é 144 gramas por mol. Então a gente vai ter aqui 1 mol desse composto, eu tenho 144 gramas. E se eu tiver, né, 0,06 mol, né, de flúor aqui, quantas gramas que vai me dar esse composto aqui? Então só de flúor, quantas gramas que eu vou ter aqui? X. Aí a gente vai multiplicar cruzado. Então 0,06 vezes 144, a gente vai chegar aqui, X é igual a 8,64 gramas, que é, né, o resultado aí final desse exercício. Então 8,64 gramas é a letra E. Então, a resposta correta para esse exercício é a letra E. Então, vamos circular ela aqui.
Vai ser a letra E. Exercício. O gráfico a seguir descreve a variação de massa observada quando 68 mg de peróxido de hidrogênio se decompõe. A diminuição de massa deve-se à perda, né, de um produto gasoso. Considerando o gráfico, indique a alternativa que apresenta uma reação compatível com a variação de massa observada. Então aqui, ó, a gente pode dizer que a gente vai ter o peróxido de hidrogênio. Então aqui eu vou ter esse peróxido de hidrogênio aqui, que vai estar reagindo, né? E aqui eu vou ter o meu produto da reação. E aqui eu vou ter esse intervalo aqui, né? Que é a quantidade, por exemplo, de massa aqui que vai ser do oxigênio, né? Que vai ser perdida aí porque ela vai evaporar. Então a massa aí, né? Ela vai evaporar. Aí qual é essa quantidade aqui de massa? Então qual que é essa diferença aqui, ó, de 68 menos, né, 36? Então a gente vai obter aqui uma massa, né, de oxigênio aqui equivalente a 32 gramas. Então a gente vai obter aqui uma massa de 32 gramas. E aí ele pergunta qual que é, né, a fórmula aqui, qual que é a fórmula que representa essa situação aqui. Na verdade aqui, ó, não é grama, é miligrama, né? Então aqui eu vou ter 32 miligramas. Então na estequiometria, né, a gente vai perceber que a única que está balanceada aqui é a letra A, né? Então a única alternativa que está balanceada é a letra A. Então provavelmente vai ser ela. Por quê? O que é uma reação balanceada? Tudo que eu tiver no meu reagente tem que bater com o produto. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Do lado de cá, 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Aqui eu tenho ó, 2 vezes 2, eu vou ter 4 oxigênio do lado esquerdo. No meu produto eu tenho que ter 4. Ó, 2 vezes 1, 2, com mais 2 aqui, 4. Observa a letra B. 2 hidrogênio aqui. E aqui eu tenho ó, 2 vezes 2, vai dar 4 hidrogênio. Então não está balanceada. Então tem que, né, a equação ela tem que estar balanceada. Ela não pode haver perca de massa. Mesmo que foi evaporado, né, tem que saber a quantidade, por exemplo, que evaporou. Então a gente consegue determinar isso. E as demais, o mesmo procedimento. Ó, por exemplo, aqui eu tenho 4 hidrogênio, aqui 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênio, aqui 2 vezes 1, 2. E aqui 2 vezes 2, 4 com 2, aqui 6 e aqui 4 oxigênio. Então ela não está balanceada. A única que está balanceada é a letra A. Provavelmente vai ser ela. Então, como que a gente vai determinar aqui se realmente é ela? Vamos levar em consideração que essa equação aqui, né, a gente passa ela tudo para grama, para ficar mais fácil para a gente ver aqui, ó. Então, eu tenho ali reagindo, ó, 2H2, né, O2, que vai produzir 2H2O mais O2. Então, na verdade, aqui eu tenho o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Ela vai produzir a água mais o oxigênio aqui, que falou que vai evaporar, né? Então, vai haver perca desse gás aqui. Então, se a gente achar aqui, calcular a massa molar do peróxido de hidrogênio, o oxigênio ele equivale, ó, aqui eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4. Então, aqui eu vou obter 4 oxigênio. Vamos calcular aqui, eu vou obter 4 oxigênio e a massa de um oxigênio é 16. Então, 16 vezes 4, a gente vai obter, né, 64. Agora, a massa do hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Então, o hidrogênio eu tenho 4. Cada hidrogênio vale 1. 1 vezes 4, que é igual a 4. Então, aqui eu vou obter, ó, 68. Né? Eu vou obter 68 gramas. Então, aqui eu vou obter 68, que é o inicial aqui. A gente vai ter, né, passar. Vamos imaginar que aqui seria em gramas também, para facilitar. Então, aqui seria 68. Qual que é a massa de água aqui? Então, a massa de água, a gente vai obter aqui, ó, a massa de 1 mol de água, 18. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos calcular aqui, ó, 2 vezes 2, né, a gente vai obter 4 hidrogênio, 2 vezes 1, 2 oxigênio. Então, oxigênio 2. Vamos achar aqui qual é a massa aqui. Então, o hidrogênio é 1, 1 vezes 4 a gente vai obter 4, e o oxigênio ele equivale a 16 vezes 2, a gente vai obter 32. 32 com mais 4, a gente vai obter aqui o valor de
36. Então, 36 aqui é o que é equivalente aqui com a água. E essa diferença aqui é o que evaporou, são os gases que evaporou, que é o oxigênio. Então, a massa desse oxigênio aqui, ó, eu vou obter 2 oxigênio, cada oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32 gramas. Então, a gente vai obter 32 também. Então, é a letra A. No quarto exercício, dada a equação, né, do metano, aqui a gente tem a combustão do metano, a combustão completa, e ele pergunta aqui qual que é o volume de gás carbônico medido, né, na concentração normal de temperatura e pressão, na combustão de 96 gramas de metano. Então a gente quer saber aqui agora qual que é, né, o volume de gás carbônico quando você queima 96 gramas de metano. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui que 1 mol de metano, né, ele vai produzir 1 mol de gás carbônico. E 1 mol de gás carbônico, a gente sabe que 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros. Então ele vai produzir 22,4 litros. Então 1 mol de qualquer gás ele vai produzir essa quantidade aí, 22,4 litros. E aí agora eu tenho que saber qual é a massa desse metano. Então a gente tem aqui, ó, CH4. Então o carbono ele vale 12, como eu tenho 12, né, só um carbono, então 12 vezes 1 que é igual a 12. A massa do hidrogênio equivale a 1 vezes 4 que é igual a 4. Então aqui a gente vai obter uma massa, ó, a gente vai obter uma massa aqui de 16 gramas por mol. Então eu vou obter isso aqui, ó, 16 gramas por mol. Aí, agora a gente vai calcular qual que é o volume que é produzido, porque agora eu já tenho a relação, eu posso jogar na regrinha de 3. Então, do que a gente está falando aqui? Ó? A gente está falando em gramas e litros, porque ele quer saber qual é o volume, né, produzido por 96 gramas de metano. Então, de um lado aqui da regrinha eu tenho gramas, do outro lado litro. Qual que é a sua certeza que a gente tem? A certeza que a gente tem, né, é que 1 mol, por exemplo, quando você queima aqui 1 mol de metano, a gente produz, né, 1 mol de gás carbônico, que equivale a 22,4 litros. Então, 1 mol de metano não é 16 gramas, que a gente achou aqui? Então, 16 gramas eu vou produzir 22,4 litros. Então, 16 gramas eu produzo isso aqui de litro. E agora, ele quer saber 96 gramas. Então, se eu queimar aqui 96 gramas desse gás, do metano, quantos litros que ele vai me produzir? X. Aí vai ficar 96 vezes 22,4. A gente vai obter 2.150,4, que é igual a 16x. X que é igual, todo número que multiplica pela letra cai dividindo. 2.150,4 dividido por 16. Então a gente vai obter aqui, ó, 134,4 litros. Então essa, né, é a resposta desse exercício aí. Quando você queima 96 gramas de metano, uma reação completa, como mostra essa equação aqui, você vai estar produzindo 134,4 litros, né, de gás carbônico, que é lançado aí para a atmosfera, que é responsável pelo aquecimento global, o efeito estufa. Então é muita poluição envolvida aí nessa queima. E no exercício 5, né, e último da segunda semana, assinale a alternativa incorreta. Então a letra A, qualquer gás nas condições normais, né, de temperatura e pressão a 0 grau, né, e uma atmosfera ocupa exatamente 22,4 litros, né, de volume. Verdadeira. Então a letra A é verdadeira. Na letra B, o rendimento da reação tem relação com o excesso de reagentes. Quanto maior o excesso, maior o rendimento. Aqui é falso, né? Quanto mais você coloca de reagente, por exemplo, pode acontecer de uma reação ela não estar equilibrada e ela não vai acontecer. Um exemplo bem claro disso, não sei se vocês já viram, né? Por exemplo, vamos colocar aqui a queima, por exemplo, de qualquer queima ela vai produzir, por exemplo, de um gás, né? Vamos colocar aqui de um gás, o hidrogênio, por exemplo. Então eu tenho aqui o hidrogênio mais o oxigênio, que vai produzir aqui vapor d'água. Então aqui eu vou ter H2O. Então o que acontece aqui? Ó? Se eu aumentar a quantidade na queima aqui, ela não está balanceada essa equação, né? A gente sabe aqui que eu tenho 2 oxigênio aqui, e aqui, né, eu só tenho 1, então ela não está balanceada. Para mim balancear ela,
eu vou ter que multiplicar aqui por 2, ó, 2 vezes 2, né? Aqui, na verdade, é um 2, ó, não é um G, tá? Um número bem estranho aí, é um 2, H2, né? O meu 2 é dessa maneira aí. Então, aqui eu tenho H2, ó, 2 vezes 2, 4, então eu vou colocar um 2 aqui. E aqui, 2 vezes 1 dá 2, então aqui eu vou colocar meio, né? 1 sobre 2. Agora ela está balanceada. Então, o que vocês têm que entender aqui, ó? Se eu aumentar aqui, por exemplo, a quantidade de oxigênio, essa reação ela não vai acontecer, ela não vai acontecer a queima. Vocês já viram, provavelmente, que quando queima, por exemplo, quando tem uma queimada, você vê lá o bombeiro ou algumas pessoas com aqueles assoprador soprando, né, e apagando o fogo. Na verdade, apaga por quê? Porque você está colocando um reagente aqui em excesso. Então você está colocando muito oxigênio. Então está faltando matéria orgânica aqui para poder queimar, né, no caso lá do fogo. Então aí você cessa o fogo, você consegue apagar o fogo quando você aumenta, né, um desses reagentes aqui. Então a reação ela não vai, né, quanto maior o reagente aqui, maior é o rendimento? Não. Se você colocar muito reagente aqui, ela não vai acontecer. A reação ela vai cessar, ela vai acabar. Então por isso que é falso. E a incorreta, então, é a letra B. Aí todo cálculo estequiométrico precisa se basear numa equação balanceada? Verdadeira. A gente não pode fazer nenhum cálculo estequiométrico numa reação que não está balanceada. Tem que fazer o balanceamento dela, primeira coisa. A letra D. Um reagente impuro afeta o rendimento da reação, diminui a quantidade de reagentes disponíveis para reagir? Verdadeiro também, né? Então, até quando vai fazer, por exemplo, uma solução no laboratório, você tem que ver qual que é o rendimento da reação, qual que é a pureza analítica daquele do frasco, né? Por isso que tem o PA, que é a pureza analítica. Então você tem que vir lá no rótulo e fazer o cálculo também, né, para você colocar a mais se tiver um baixo rendimento, para poder compensar essa perca. Então aqui é verdadeiro. E a letra E, a pureza estabelece a quantidade de reagentes disponíveis para reagir? Verdadeira também. E é isso daí, a segunda semana está resolvida e até a próxima.